Pegando alguns pontos que o Rodrigo nos apresentou, podemos destacar o seguinte: não devemos menosprezar as fases que antecedem a recria. Atenção à procedência do bezerro, como é que foi a gestação? Precisamos integrar todas as fases. O Rodrigo nos fez várias perguntas durante a palestra, como por exemplo, estamos realmente fazendo o dever de casa? Ele nos citou a agricultura para que possamos refletir, né? Mencionou também que devemos inovar para aumentar a lucratividade por hectare. Mostrou também que vacas do núcleo precoce entregam 8% a mais de prenhez por protocolo do que vacas do núcleo regular. Isso seria em função de um somatório de precocidade sexual, integração lavoura-pecuária, lê-se nutrição, manejo, ambiente, entre outros. E finalizando, ele nos alertou em relação à recria intensificada. Cuidado com as contas. É isso aí, pessoal. Bom, caso vocês precisem de alguma ajuda durante o evento, lembramos que a Scott Consultoria tem um stand virtual chamado Suporte ECR 2020. E quem ainda não baixou o aplicativo, é só procurar no Google Play ou App Store por Scott Eventos e entrar com seu e-mail de inscrição e a senha. Scott 2020, tudo junto e minúsculo. Bom, nossa próxima palestra será sobre o sequestro de bezerros. Eu tenho o prazer em receber aqui agora, na programação, ele que é engenheiro agrônomo pela Uniderp, possui MBA em Gestão Empresarial pela Exalc USP e é gerente geral de pecuária da Agropecuária Fazenda Brasil. O espaço é todo seu, Jefferson Giacomelli Dias. Olá a todos, meu nome é Jefferson Giacomelli Dias, sou gerente de pecuária da Fazenda Brasil. O assunto aqui hoje é sequestro de bezerros ou recria confinado. Agradeço a Scott Consultoria, por intermédio da Nutron Cargill, pelo convite. Para minha satisfação, passar um pouquinho da experiência da AFB sobre o assunto. A Fazenda Brasil começou o seu projeto agrícola tem um pouco mais de 11 anos, adquirindo fazendas do Vale do Araguaia. Hoje nós somos 5 fazendas, sendo que todas elas, com exceção da Santa Terezinha, têm pecuária e nós fazemos ciclo completo, cria, recria e engorda confinada. E na agricultura nós temos soja, milho, feijão e algodão. Falar um pouquinho do sequestro de bezerro, não tem como não falar da característica do Brasil Central de estações bem definidas entre secas e águas. Então, a característica nossa que não é diferente, nós temos um período de 6 meses, uma seca intensa, praticamente nenhuma chuva relevante, e depois com águas em que aí sim nós podemos ter condições boas de pastejo tradicional. Nesse período de transição, que eu falo que é de setembro a novembro, nós temos ganhos mínimos de peso numa pecuária a pasto, normal, ou nulo. Então, é um período difícil de fazer fechar a conta, você, pecuarista aí que está acostumado com isso, em que nós temos ganhos baixos ou nulos e o nosso custo fixo não se altera tanto. Além disso, dependendo da situação, costuma se gastar até um pouco mais com suplementação se necessário. A rentabilidade no período, na maioria das vezes, é negativa, é muito difícil fazer um número positivo nesses meses aí de transição. E falando do nosso sistema em si, começando a falar um pouquinho já da Fazenda Brasil, ao longo dos anos a gente incorporou mais a estratégia de integração lavoura-pecuária no grupo, em que cada vez o sequestro, a recria confinada, ficou mais importante no processo, porque nós elevamos a capacidade de lotação desse período de secas e o problema de transição ele acabou se agravando um pouco mais. Bom, falando um pouquinho do clima específico aqui, uma característica da região é que, além de estarmos no Brasil Central, a altitude aqui é baixa, costuma ser de 250, 280 metros, alguns lugares 300 no máximo. As chuvas de setembro a novembro, como vocês podem ver no gráfico, elas são muito irregulares. Então nós temos aí
nem um mês praticamente dos últimos 4 anos, até meados de dezembro ali, com chuva padrão. Então a gente sempre diz que a transição aqui ela é inesperada. Nós não sabemos quanto que vai chover em outubro, quanto vai chover em novembro. Então, nesse ponto, a gente tem também um benefício do sequestro, porque é mais difícil ainda a gente poder planejar alguma coisa e esperar alguma coisa nesse período. Olhando daí para a estratégia de integração que a gente realmente aumentou dentro do grupo, nós conseguimos, durante um tempo, durante os últimos anos, aumentar a capacidade de ganho de água, de secas. Ou seja, nós aumentamos o espaço safrinha, conseguimos aumentar a lotação nesse período e os ganhos individuais, e isso trouxe para a gente um benefício grande que foi estabilizar mais o GMD entre secas e águas. Nós elevamos a capacidade produtiva por hectare, e isso traz um problema, que é o que eu faço na transição. Então, quando eu chego nesse gráfico, olhando aí já para a área disponível que nós temos de pastejo, nós temos aí um momento de setembro em que praticamente eu tenho que sair de todas as áreas de integração ali em meados de setembro, para que comece a ter possibilidade de os trabalhos de soja comecem a entrar na fazenda, para que a soja seja bem desenvolvida nessas áreas, e ao mesmo tempo eu estou passando por aquele período de transição totalmente irregular de chuvas de outubro e novembro. Então, nesse quesito, quando a gente aumentou essa capacidade de lotação nas secas, a gente agravou o problema da transição. Então, enquanto a estratégia de transição era uma estratégia rentável e boa, no período com menor integração já era para a gente uma estratégia boa, hoje ela é essencial por conta das lotações que a gente tem conseguido imprimir na nossa Recri. Fazendo uma avaliação financeira simples, por que simples? Eu gosto de mostrar a avaliação financeira dessa estratégia como um termômetro. Por quê? Porque ela pode ser diferente em cada região ou dependendo de cada fazenda. Se cada fazenda tiver sua capacidade de agricultável, você pode ter insumo dentro da fazenda, você pode ter disponível matéria-prima diferente. Então, olhando para esse quadro, eu fiz 2 análises, uma com R$190 por hectare e outra com R$200 por hectare. Nas 2 análises, o que eu quis mostrar aí? O termômetro fica difícil de a gente não olhar para a Recria Confinada com bons olhos falando de rentabilidade. Olhando ali para o custo da diária, é um custo médio nosso aí de R$3,80, que não é um custo baixo na Recria Confinada, comparado ao de R$1,50, que seria mais ou menos R$1 por cabeça mês conhecido aí, nós teríamos, sim, uma dificuldade grande em imprimir resultado nesse período. Olhando para isso, é importante que cada modelo se adeque à questão de custo e resultado. No nosso caso, na maioria das vezes a gente faz essas contas e não consegue fugir de olhar para a estratégia com bons olhos. Bom, indo para a parte final, a Recria Confinada, eu acredito que ela deve ser encaixada em cada propriedade, cada estratégia, cada característica que a propriedade tem, ela vai se encaixar de uma forma. Você pode usar ela para a compra de bezerros, você pode usar ela para o nosso caso, uma integração lavoura-pecuária, onde eu tenho que colocar o gado em algum lugar no período. Financeiramente, se ela for planejada, for bem planejada, bem executada, ela na maioria das vezes vai ser melhor. O ganho com as águas é você reduzir a questão da lotação na área de transição, no período de transição, e realmente dar uma condição para as suas pastagens sequeiros brotarem melhor. Os pontos negativos, ou na verdade os pontos de dificuldade da estratégia, é que você precisa primeiro ter um know-how para fazer alguma coisa de agricultura, para produzir a silagem, você precisa ter estrutura, coxo ou vagão, alguma coisa para fazer isso. Aqui nós sempre tivemos isso, então desde o início o grupo foi um grupo de dupla aptidão, agrícola e pecuária, então isso facilita a nossa vida. Mas creio que para quem quer começar no processo, você destinar alguma área para a fazenda, fazer essa conta de investimento, de retorno,
tenho certeza que ela não vai ser negativa na maioria dos casos. Um outro ponto também que tem que se levar em consideração é que ela necessariamente você vai precisar nessa fase um pouco mais de caixa, porque você vai ter que investir em insumos, seja milho, dependendo da dieta que você vai montar, mas você vai precisar balancear essa dieta com alguns insumos, então você vai precisar ter mais caixa para poder adquirir eles ou para fazer o processo agrícola de produção da sua silagem. Na maioria das vezes a gente usa silagem de capim, que é uma silagem com um pouco menos de energia, ela encaixa melhor ali no balanceamento. E é aí que eu entro para falar do que eu acho que é mais importante. Para mim, nesses anos aqui, o que é mais importante é nós realmente balancearmos essa dieta para que a relação de custo-resultado ela fique interessante, ou seja, você não gaste muito dinheiro e não tenha resultado com a estratégia. Pelo menos, se você empatar ali, você está levando um animal melhor para frente, você está encurtando o ciclo de produção, mas possivelmente você tem resultado com a estratégia. E, ao mesmo tempo, não imprimir tanto ganho nesse animal a ponto em que ele possa depositar gordura na carcaça, possa ser um animal que já está exageradamente ganhando peso ali naquele período, e que no voltar para as áreas de sequeiro, em que daí sim você tem uma condição melhor de pastejo, esse animal consiga imprimir um ganho igual ou superior à estratégia da recria confinada. Então, eu digo aqui que essas 3 pontas têm que andar junto: balanceamento de dieta, custo-resultado e posterior alinhamento com o resultado que ela vai ter quando esses animais voltarem para o pasto. Bom, queria agradecer a oportunidade da Scott, da Nutron, da Cargill, de passar um pouquinho da nossa experiência. Fui o mais breve possível, tentei ser o mais objetivo possível. Estou disponível aí para perguntas, o que for necessário, o que eu puder contribuir, estou contribuindo. E qualquer coisa me manda e-mail, meus contatos estão aí. Agradeço a oportunidade. Até mais. Muito obrigado, Jefferson, pela excelente apresentação. Pessoal, apenas uma observação a respeito desse atraso que nós tivemos. Então, toda a programação nossa será postergada em 10 minutos. Então, faremos esse ajuste em 10 minutos em toda a programação, certo? Bom, retomando então o nosso programa, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes da apresentação do Jefferson. Então, o período de transição secas-águas, setembro até novembro, ele é imprevisível. Dessa forma, a recria confinada é uma segurança. A recria confinada permite estabilizar mais o ganho médio diário entre secas e águas, além de elevar o ganho de peso por área. Ela também pode ser usada no momento de compra estratégica de bezerros, também para a integração lavoura-pecuária, de igual forma para manejar os pastos perenes. Então são muitas as suas utilizações. Para sua implantação, precisamos ter know-how em agricultura, porque nós precisamos melhorar nossa produção de volumoso, precisamos de estrutura, seja coxos, vagões, entre outros, e precisamos de recursos, precisamos de mais caixa, pois teremos um maior desembolso, os insumos em geral, por exemplo. Ele também destacou 3 pontos, seriam eles: necessitamos uma dieta balanceada, a fim de que, se empatar, já seria um bom negócio, porque você estará encurtando o ciclo. Segundo, não imprimir tanto ganho desses animais. Cuidado com a deposição precoce de gordura. E, por fim, no retorno desses animais aos pastos perenes, imprimir uma boa taxa de ganho. Bem, esses são alguns pontos para refletirmos. Ok, pessoal, então é importante que sua internet esteja funcionando bem. Caso ela caia, basta acessar o link do evento novamente, lembrando que o evento é ao vivo, portanto, não é possível voltar às palestras de onde você parou, tá certo? Bom, dando sequência ao nosso evento, eu gostaria de apresentar o próximo palestrante, o Luciano Penteado. Ele é médico veterinário pela Unimar, sócio e proprietário da empresa Firmasa, Tecnologia para a Pecuária Limitada. Ele já está acostumado com o palco dos eventos da Scott Consultoria. E hoje o Luciano abordará o seguinte tema: o uso do DDGS na recria intensiva.
agradecer mais uma vez o convite da Scott para a gente participar desse evento dos recreadores. E especificamente hoje nós vamos falar um pouco da experiência nossa de campo sobre o uso do DDGS na recria intensiva. Incluímos o DDGS muito nas várias dietas, em várias categorias, principalmente na recria intensiva nas fazendas onde nós trabalhamos. Falando do DDGS, qual foi o motivo e quais são as vantagens? O que fez nós, nas fazendas onde nós trabalhamos, buscar essa opção do DDGS? Principalmente o DDGS, ele é uma fonte de proteína, além de ser uma excelente fonte de energia também. Ele proporciona um bom desempenho para os animais, isso fez com que também a gente buscasse essa opção. Ele tem uma boa homogeneidade quando você busca fornecedores de qualidade. E uma das coisas que mais atraiu o nosso interesse pelo DDGS foi o fato da disponibilidade desse produto. O que significa disponibilidade? É o fato de nós termos esse produto disponível no mercado praticamente 365 dias no ano. Então, existe menos sazonalidade de oferta, ou seja, existe menos dificuldade ou menos falta desse produto no mercado comparado com as outras fontes de proteína. Claro que nós buscamos várias opções no mercado. Existem várias diferenças, todo mundo sabe, existe DDG e existe o DDGS. O DDGS é quando você também inclui os solúveis. E é muito importante, eu até coloquei cuidado, na hora de buscar os fornecedores, 2 pontos muito importantes: livre de enxofre contaminante e, claro, também livre de antibióticos e conservantes, que isso dá muito mais credibilidade ao produto e faz com que o produto tenha melhor desempenho sempre nos animais da fazenda. Nós vamos mostrar para vocês praticamente que são cases de como nós utilizamos no sistema de produção. Essa é a intenção nossa aqui, mostrar várias opções de uso do DDGS em várias categorias diferentes de recria. Vamos começar por uma delas, que é a recria intensiva no pós-desmame precoce com 3 meses de idade. Várias fazendas a qual nós atendemos, nós preconizamos, principalmente em primíparas super precoces, uma desmama aos 3 meses de idade para poder já essas primíparas irem para o confinamento e serem abatidas com no máximo 30 meses de idade para serem bonificadas. Então nós temos que desmamar esses bezerros o mais cedo possível e fazer essa recria, ou seja, uma recria antecipada. E vamos passar aqui uma dieta basicamente com uma inclusão alta, uma inclusão aí de praticamente acima de 60% de inclusão. Bezerros com 3 meses de idade, bezerros que entraram com 129 quilos no peso inicial e bezerros que saíram aí ganhando 126 quilos, ou seja, uma média entre macho e fêmea de 1,2 kg. Esses animais consumiram, em média, no suplemento, 2,79 quilos por dia, chegando aí a um custo de R$ 2,57 por quilo adicional. Vale lembrar que nesse sistema, pasto mais comendo essa média de 2,79 quilos dessa dieta por dia. Nós gostamos muito de suplementar bezerros desmamados, mas por causa do conceito sempre que o animal jovem é o animal que mais responde à suplementação. Então, sempre é um animal que tem a melhor relação custo-benefício. Então, um exemplo está aí desses animais que foram desmamados, animais que são desmamados aí no início da seca, ou seja, oriundos de nascimento do final da estação de monta. Também uma inclusão alta de DDGS, milho mais DDGS mais um núcleo, por volta de 57% nessa dieta que nós falamos aí, que nós estamos apresentando como exemplo. Animais que já entram com peso, animais de 6 meses de idade, que já entram aí com um peso de 163 quilos e que ganharam, em média, 804 gramas aí, em média aí, por dia. E aí, claro, vai ter pasto mais essa suplementação, um consumo de quase 2 kg, 1,980 kg por dia, e o custo do quilo adicional girou em torno de R$ 2,06. Já partimos para uma outra recria intensiva de bezerro, onde nós já não utilizamos o pasto. Com uma dieta, aí sim, eles são sequestrados, recebem uma dieta de silagem de milho, milho grão moído, DDGS mais um núcleo. Aí a inclusão do DDGS é menor,
vai girar em torno de 4,6%, e esses bezerros ficam 100% confinados. Eles saem com uma desmama aí aos 7 meses, por volta de 186 quilos. Também são bezerros nascidos no final da estação de monta e desmamados no início da seca ou do inverno. Então esses bezerros ficaram em suplementação, por exemplo, 78 dias em sistema de sequestro, e esses bezerros ganharam em média 551 gramas, custando R$ 2,6 por dia, o custo da diária desse bezerro 100% sequestrado nas praças de confinamento, e um custo do quilo do bezerro adquirido, claro, como está 100% fechado, a R$ 4,72 o quilo. Então esse é um outro sistema que nós também adotamos muito nas fazendas para fazer com que esses bezerros não percam peso no início da seca ou do inverno. Perfeito? Um outro sistema também que nós adotamos muito para recria é a recria de novilhas super precoces. Então, normalmente a gente entra pós-desmame, nós separamos, sequestramos e fazemos uma recria intensiva, sequestradas dentro do confinamento, dentro das praças de alimentação, como nós chamamos, que seriam as praças do confinamento, para que a gente ganhe mais peso, para que elas ganhem um peso, para que possam entrar na reprodução. Então, nós temos aí modelos de novilhas, um exemplo de um lote de novilhas, 620 novilhas que foram trabalhadas, e nós tivemos aí um ganho aí durante 107 dias de recria. Tivemos um ganho aí de 1,289 kg, o DDGS na inclusão de aproximadamente 10%, custo da diária total nessa época que nós fizemos esse trabalho, R$ 3,97 por dia, e o custo da arroba produzida R$ 92,41. Nós fazemos a recria intensiva de bezerros pós-desmama, não só também do final da estação de monta. Os bezerros que a gente chama também da cabeceira, que são os bezerros nascidos no início da estação de monta. Por que a gente faz isso também? Porque muitas fazendas, quando se desmamam os bezerros, fazendas principalmente que trabalham com alta taxa de lotação de pastagem, nós somos obrigados a sequestrar uma quantidade de animais para a gente dar uma baixada na lotação no início das secas. Então, todos os bezerros que são desmamados, nós fizemos as contas que é muito melhor você sequestrar o bezerro, fazer com que ele ganhe, tenha um ganho de 500, 600 gramas, alguns bezerros que vão ser recriados para o ano seguinte, como aquele exemplo que nós demos para vocês, bezerros que não conseguem ser abatidos super precoce. E os bezerros que têm potencial e peso para ser abatidos como super precoce, ou seja, no mesmo ano do seu desmame, nós entramos com uma dieta já um pouco mais forte para que eles façam uma recria muito mais intensiva e para que eles, por exemplo, aí, bezerros que foram desmamados com 226 quilos, levamos até 326 quilos, com mais ou menos um ganhos acima de 1,250 kg, gastando aí um pouco mais nessa dieta, com 5,26 por dia, mais um custo do quilo do bezerro de R$ 4,18 por quilo adquirido durante desses bezerros. Bom, esses próprios bezerros que vão para a recria do pasto, produzimos uma suplementação proteica energética com 3 gramas por quilo de peso vivo de consumo. Essa suplementação também é produzida dentro da fazenda. Também incluímos o DDGS na produção, e ele participa uns 15% a 20%, podendo chegar até 25%, depende da formulação e depende dos preços de cada ingrediente da dieta. Nesse exemplo que nós estamos dando aí, esses animais voltaram para o pasto com 241 quilos e ficaram durante mais de 240 dias, 8 meses mais ou menos até voltar, e tiveram um ganho de quase 500 gramas, 464 gramas de média, esses animais comendo essa dieta. Volto a dizer, esse ganho está muito relacionado à disponibilidade e qualidade do pasto. Se vocês podem ver nessa filmagem, nós, infelizmente, devido a uma seca muito longa e tivemos também problema de geada, nós não tínhamos nessa fazenda para esses animais uma disponibilidade de qualidade de pasto e de quantidade de forragem para disponibilizar para esses animais. Então, realmente, nesse caso, essa suplementação proteica energética de 3 gramas de consumo fez realmente a diferença para que esses animais pudessem ter esse ganho. E o custo dessa dieta por cabeça foi 0,96 por dia
e o custo do quilo do bezerro adquirido, 2,07 especificamente, nesse trabalho que nós mensuramos, aqui esse trabalho de campo que nós mensuramos. O que a gente tinha para falar para vocês era isso, mas mostrar as opções de sistemas de recria onde nós podemos usar o DDGS. Eu acho que o DDGS hoje é uma nova opção para substituir tradicionais fontes de proteína, tanto em desempenho quanto em relação, claro, custo-benefício. E principalmente, volto a dizer, um dos pontos mais positivos, na minha visão, analisando a fazenda, é a sua disponibilidade praticamente todos os meses do ano. Isso facilita muito para nós que fazemos toda essa logística, toda essa parte do sistema de produção da fazenda. Então era isso que a gente tinha para falar hoje. Gostaria de agradecer muito mais uma vez ao convite da Scott, agradecer muito a todos vocês que estão nos assistindo. Parabéns, Scott, pelo modelo de apresentação do evento desse ano, mostra a diferença do que é o evento de vocês. Obrigado mais uma vez, estou à disposição, nos vemos o ano que vem, se Deus quiser. Um abraço. Agradecemos ao Luciano pela excelente explanação e nos veremos daqui a pouco no debate. Muitas informações relevantes apresentadas por ele, então gostaríamos de destacar o seguinte. O DDGS é uma boa opção para substituir ingredientes tradicionais, como farelo de soja e farelo de algodão. Ele proporciona bons desempenhos, ele possui boa homogeneidade, pode apresentar custo-benefício favorável, e ele frisa que devemos ter atenção com sua disponibilidade no momento da compra e também com a flutuação nos preços praticados. A concentração de enxofre deve ser também avaliada. Ele salientou também que é importante suplementarmos os bezerros que nascem ao final da estação, os quais são desmamados mais leves. Mesmo com a suplementação contendo DDGS, o ganho de peso estará intimamente relacionado com a disponibilidade e qualidade de pasto. É isso aí. Bom, daqui a pouco teremos um intervalo para a visita aos estandes virtuais. As empresas patrocinadoras estão com condições comerciais exclusivas para os participantes do evento. Então, aproveite e faça bons negócios. Para fechar esse bloco, convidamos ele, que é técnico em agropecuária com habilitação em zootecnia e é gerente de pecuária da Fazenda Conforto, o Alexandre Bueno de Oliveira, que abordará o tema "Sem medir, não vou a lugar nenhum". Falar um pouco sobre métricas de medição aí de pecuária. O nosso tema hoje é "Sem medir, não vou a lugar nenhum". Por quê? Porque hoje a gente trabalha muito eu acho que o animal está ganhando 700 gramas, está ganhando 800 gramas, eu busco um peso final, mas e para garantir esse peso final? O que você está fazendo para ser eficiente? Porque a gente sabe que cada dia mais a pecuária vem perdendo espaço para a agricultura. Né? Atualmente, a média Brasil de agricultura está em torno de R$ 1.800 de lucratividade por hectare, contra 461 da pecuária. Então, se a gente não tiver uma medição eficiente para garantir o nosso desempenho e o resultado final de peso dos nossos animais, a gente, consequentemente, vai perder área para a agricultura. E estudos indicam que a agricultura, até 2030, ela vai crescer em torno de 60% sua área para plantio de soja, devido à nossa ineficiência na pecuária. Porém, também há estudos que foram feitos sobre pecuárias de alta tecnologia, que mostram que essas pecuárias que hoje estão em alta tecnologia, até 2030, vão conseguir produzir 40% mais em 20% menos de área. Então, a gente vai ter um ganho de área. A gente está produzindo bem e vai conseguir produzir melhor ainda.
Porém, para isso, o que é possível para chegar nesses resultados de uma forma diferente? A gente tem que entrar com tecnologia. Sem tecnologia, sem medir os desempenhos nossos de resultado, a gente não consegue chegar a esses números. E hoje a pecuária também ela tem sofrido um aperto muito grande, vamos dizer assim, em relação à questão da sustentabilidade, né? Por isso, hoje a pecuária é responsável por tudo que é de notícias sobre desmatamento, aquecimento global. Então a pecuária tem um ponto negativo de apelo muito grande, que é essa questão da sustentabilidade. E a gente sabe que pecuária de alta tecnologia, a gente consegue ser sustentável. Então, hoje, o que a gente precisa unir? A gente precisa unir a produtividade com a lucratividade. A gente tem que unir tecnologia mais gerenciamento. Essa é a chave para a gente conseguir alcançar o sucesso dentro da pecuária. Porque a gente tem um potencial gigantesco de produção de arroba. Porém, alguns itens do nosso dia a dia, da nossa rotina, acabam nos tomando esse potencial, reduzindo esse potencial de ganho de peso. Por exemplo, se a gente não tem uma conta, a gente não sabe quanto a nossa fazenda produz, quanto os nossos espaços aguentam de gado, o quanto o consumo nosso de proteinado, se o nosso produto está chegando no coxo, se esse animal está consumindo o produto, se a nossa estrutura está ok, tanto de coxo, de cerca, o nosso tamanho de lote, a nossa sanidade. Então são todos itens que vai nos tomando resultado. E o nosso jogo ele começa na recria. Por quê? Porque é quando a gente compra aquele bezerro desmamado e traz para a gente poder recriar. E esse bezerro hoje, a preço de mercado, ele está assim, um preço muito além do que a gente praticava há alguns anos atrás. A gente, hoje estamos com um ágio de bezerro na casa de 46% em relação ao peso, ao boi gordo. Então, nós estamos falando de um bezerro hoje de R$ 2.300, que está dando 3,4 arroba de ágio. Você fala, eu vou sair do bezerro, vou comprar um garrote. Quando você muda de categoria, vai para um gado aí de 18 meses, 20 meses, um garrote de 9 arroba e meia, está falando de um garrote hoje de R$ 2.600. Um garrote que custa 2,8 arroba de ágio. Então, assim, não adianta a gente querer ganhar o jogo na compra se a gente não for eficiente dentro de casa. A gente precisa ser eficiente dentro de casa para a gente conseguir ganhar o jogo. Se a gente ficar só dependendo de querer comprar barato e vender caro, a gente não vai conseguir ser competitivo com a agricultura. Mas como ser eficiente medindo os resultados da recria? Como eu faço isso? É possível isso na prática? Perfeitamente possível. Hoje, a gente tem tecnologias que nos permitem avaliar os nossos meios diariamente. Por exemplo, consumo de sal. Hoje eu consigo olhar o consumo de sal da fazenda todos os dias, saber quantos por cento dos coxos estão abastecidos, quantos por cento dos coxos que o vaqueiro chegou para colocar o produto não tinha produto no coxo, para mim tomar uma atitude em cima e resolver esse problema, porque faltou produto no coxo, com certeza vai faltar ganho de peso. Não existe mágica, o animal tem que consumir suplementação para poder ganhar peso. Então, para isso, hoje a gente tem tecnologias que nos ajudam a entregar esse tipo de informação. Eu sabendo que o meu animal está sendo suplementado, eu sabendo que meus passos, a que altura estão meus passos, tanto na entrada, na saída dos animais, para eu saber a qualidade da forragem que os animais estão consumindo, com certeza eu vou ter meu ganho de peso esperado lá no final. Eu não vou ter surpresa. E sem contar que eu consigo olhar semanalmente o desempenho da minha fazenda na produção de forragem, para saber se meus animais que estão dentro da propriedade vão ser suficientes para consumir o capim que a propriedade está me fornecendo, porque capim também é dinheiro, você gasta para produzir capim. Se você não colhe esse capim de forma eficiente, você está perdendo dinheiro, então você começa a perder dinheiro nas duas pontas. Você está perdendo dinheiro porque o boi não está ganhando peso e está perdendo dinheiro porque o capim que você gastou dinheiro para produzir não está sendo consumido e aproveitado. Então, a gente precisa checar esses meios da recria para a gente poder conseguir o nosso objetivo final, que é o ganho de peso.
E quando a gente vai para dentro da engorda, específico em confinamento, a gente precisa saber realmente dos itens que impactam, que são primordiais para o sistema produtivo. Eu preciso ter garantia da minha dieta, do balanceamento da minha dieta, se o meu carregamento está sendo ok, de acordo com a dieta formulada, se a minha distribuição está uniforme e nos horários adequados para os animais, e se o consumo dos animais está ok. Porque não adianta eu fornecer uma dieta, se eu não tiver esse acompanhamento de consumo, eu fatalmente vou estar perdendo dinheiro. E para isso também existe tecnologia hoje, que trabalha com o VIUS, que é uma tecnologia que ela nos ajuda no gerenciamento do confinamento. Diariamente eu sei quanto cada lote consome de NDT, eu sei os spoilers de coxo, como eu preciso fazer o ajuste de consumo. Então eu consigo colocar comida, retirar comida com base nas informações que o VIU me fornece. Então, assim, a gente sabe que cada um tem sua realidade, porém, as tecnologias estão aí para ser usadas, que a gente precisa se tecnificar para a gente poder ser competitivo, tanto quanto a agricultura, ou até melhor, que em alguns casos de pecuária melhor, mais rentável do que a agricultura. Quem não se tecnificar, fatalmente vai ter que dar espaço para aqueles 60% que a agricultura vai aumentar até 2030. Muito obrigado, Alexandre, pela belíssima apresentação. Podemos destacar os seguintes tópicos numa rápida análise. A agricultura apresenta, em média, mais de 4 vezes a rentabilidade da pecuária de corte, em média. Com tecnologia associada ao gerenciamento, a pecuária pode ser tão produtiva e lucrativa quanto a agricultura. O ágio do bezerro hoje está na faixa de 46% em relação ao boi gordo. Isso representa 3,2 arrobas de ágio. Por isso, precisamos ser eficientes dentro de casa para ganharmos o jogo. Mensurar diariamente o consumo de suplemento e a altura média dos pastos, possibilitar estruturas funcionais, cercas, bebedouros, coxos, entre outros, cuidar do tamanho dos lotes e do manejo sanitário são atitudes fundamentais para o gerenciamento adequado da propriedade. Maravilha, perfeito. Assim terminamos as palestras do primeiro bloco. Já recebemos várias perguntas pelo aplicativo e, sem dúvida alguma, teremos um debate de alto nível. Agora tem um convite muito especial para aproveitarmos nessa pausa, para uma boa conversa, realizar bons negócios e grandes parcerias. Visitem os estandes virtuais e conversem com os outros participantes e representantes das empresas. Uma experiência diferente, mas muito similar a um evento presencial, e ainda se preferir, converse individualmente com os consultores das empresas por videochamadas. Voltaremos em 20 minutos para darmos início ao nosso primeiro debate do ECR Digital. Fique atento, seremos pontuais.